Olá, minha gente, estamos começando hoje a primeira edição do programa Miscelânea. Sem dúvida alguma, é a mistura de fatos e acontecimentos, de pessoas e personalidades. Hoje, para começar o nosso programa, temos aqui o médico Wilson Freire, pernambucano da cidade de São José do Egito, que é o berço dos poetas populares. Então, isso é um prazer ter aqui o senhor no nosso programa. Prazer é todo meu, Chico. Agradecer a oportunidade de estar participando do seu programa e dizer que fica à vontade para a gente conversar aqui. Vamos começar logo com a sua história de vida, né? O senhor nasceu em São José do Egito e depois foi morar na cidade de Sertânia, que foi praticamente seu berço, né? De sua infância e da adolescência. Fala um pouco como é que foi a sua infância, a sua adolescência naquela região do Pajeú. Então, eu até os 5 anos de idade eu fiquei morando na cidade de São José do Egito, que é onde eu nasci. E meu pai era militar e ele ficava viajando muito, porque ele participava, quando chegava na cidade, e não demorava muito, ele se envolvia logo com aquelas questões políticas que tinha na cidade. E lá naquela época tinha a questão dos chefes políticos. Se ele era da graça do chefe político daquele momento, ele ficava mais chefe daquela cidade. Se não fosse, ele ia transferir imediatamente para outra cidade. Então, até os 5 anos de idade, quando eu saí de São José do Egito, depois fomos morar em outras cidades, Pesqueira, Arco Verde, Carnaíba, enfim. Até que um dia minha mãe disse: olha, você vai ter que ficar por aqui porque o menino já está na hora dos meninos ir para a escola. Quantos irmãos? São 6. E aí, somos 6 ao total, né? Eu comigo 6. E aí eu fiquei em Sertânia a partir dos 5, 6 anos de idade, quando eu voltei para Sertânia. E depois, com os 15 anos de idade, eu vim morar em Recife, vim estudar aqui em Recife, fazer o 2º grau. E foi quando me dediquei assim, comecei a pensar na possibilidade de concluir ou começar os meus estudos superiores, né? No caso, o que sobrou para mim, por exclusão, que não prestava para matemática, nem gostava desse negócio na época não existia tantas possibilidades de curso como existe hoje, era ser engenheiro, médico, ou professor, coisa desse tipo assim. O advogado? O advogado. E para mim, o que mais me aproximava, o que eu gostava muito de ter contato com as pessoas, era a medicina. Houve alguma influência da família ou foi por conta própria? Nenhuma. Meu pai era militar, minha mãe dona de casa, não tinha nenhuma tradição de médico na família, né? Tinha uma tia minha que estava na época, estava recém-formada, mas o contato era muito pouco com ela, né? Foi mais por uma questão mesmo acho que de exclusão mesmo, do que quem queria estudar um curso de nível superior, geralmente eu batia como engenheiro. O pessoal dizia assim, quem queria ser gente. Exatamente, quem queria ser gente era engenheiro, ou era médico, ou advogado. Quer dizer, outras possibilidades eram muito poucas. E, por exclusão, fiquei com a medicina. E aí prestei vestibular, passei e caí dentro da medicina e por aí foi. Você estudou onde? Estudei na Universidade Federal de Pernambuco. Qual foi a sua especialidade? Eu formei em 1986, depois me especializei em gastroenterologia, né? Fiz essa especialidade, cheguei a ir para a Alemanha, ficar fazendo doutorado lá durante um período de 3 anos, depois retornei a Pernambuco e continuei minha atividade de médico aqui. Ainda hoje sou médico, apesar de ter uma atividade intensa na literatura, na música, enfim. E depois da medicina, paralelamente, o senhor gostava de fazer essa questão de música, composição? Isso corria, essa veia musical, ela corria paralela à medicina? Sempre, né? Eu nunca, mesmo na época de faculdade, eu nunca deixei de fazer minhas coisas que eu queria, né? Na época de faculdade, eu tinha publicado 2 livros como estudante, né? E foi um livro que, esses 2 livros tiveram uma influência muito grande na minha vida, porque através deles eu consegui me manter, porque como eu era uma pessoa que não tinha rendimentos, meus pais eram pessoas pobres que não tinham como me manter aqui, eu me mantinha muito, sempre me mantive só aqui. E esses livros que eu publicava era onde eu participava de recitais na cidade do Recife, na época, na década de 80, começou o movimento dos escritores independentes, um movimento muito forte aqui em Pernambuco. Eu fui um dos fundadores do movimento dos escritores independentes aqui de Pernambuco, que invadia as praças e bares, e universidades e escolas dessa cidade, recitando, vendendo livros, esse tipo de coisa. E esses livros foram livros que me
proporcionaram essa renda para que eu me mantivesse aqui em Recife. Por curiosidade, quais são os nomes desses livros? O primeiro livro chamou-se Um Espaço de Ausência, que eu publiquei em 1979. E em 1981 eu publiquei, aliás, o contrário, Por que Mãe Morena, em 1979, e em 1981 um espaço de Ausência, que é esse livrinho aqui, que vocês estão vendo aqui. Um livrinho que me rendeu muito dinheiro, muito trocado, e que me mantive durante muito tempo aqui. É uma publicação independente. Publicação independente. Produzido pelo Movimento dos Escritores Independentes aqui de Pernambuco. Com esse livrinho aqui, eu ganhei uns prêmios aí também com escritor independente, revelação, coisa desse tipo assim, o que proporcionou. A partir daí a literatura entrou para valer na sua vida? Ela já estava forte, né? Certo. A partir daí, quando eu vi que eu tinha a possibilidade de ampliar os meus horizontes, eu também nunca deixei de fazer, né? Porque tem muito médico que é artista e que quando está estudando medicina ou coisa, ele se retrai, como se a medicina fosse uma coisa que castrasse a criatividade da pessoa. Com o senhor foi ao contrário? Pelo contrário. Eu sempre me dediquei sempre fui um cara dedicado aos meus estudos, tanto que cheguei a fazer doutorado, mestrado, esse tipo de coisa, e nunca deixei de publicar livro, de fazer música, qualquer tipo dessas coisas assim, não. Sempre mantive atividade paralela e mantenho até hoje, né, sem nenhum problema, sem nenhuma crise. Né? E em relação à questão da literatura? Pois é, a literatura começou no interior mesmo, né, no sertão, com o cordel e com os violeiros, repentistas, né? Foi quando eu comecei a aprender essa questão da métrica, da rima, né, de uma forma muito na prática. Se fala muito que São José do Egito é o berço dos poetas populares, que as pessoas lá batem nos poetas. Isso é verdade? Isso é verdade. As pessoas de São José do Egito, elas conversam poesia na rua, como aqui as pessoas conversam futebol. Então eles cultivam lá seus ídolos, né? Os poetas como os grandes menestréis, Lorival, os irmãos Batista, né? Batista. Então essas pessoas lá são pessoas cultivadas até hoje, o Patriota, Zé de Catuta, enfim, essa gama de poetas que tem lá na região, eles são cultivados até hoje, então a memória desses poetas permanece viva na cidade. E aí surgem novos poetas a partir dessa influência desses grandes os pioneiros. E uma das coisas que a poesia normalmente faz ou leva é a questão da música, né? Normalmente as pessoas que são ligadas à música são ligadas à poesia. E também quem é ligado à poesia é ligado à música, porque as pessoas ficam musicando, né? E como foi essa história a música? Como é que esse interesse também pela música? Pois é, a nossa musicalidade, o cancioneiro popular nordestino, ele é muito... inclusive a poesia, nossa poesia, ela é muito metrificada. Ela já tem uma métrica, já tem uma batida que facilita muito a quem quer colocar música nessas poesias. Então isso foi um passo só, né? Então como eu convivia muito com esses artistas populares, que tinha no caso repentista, e quando eu cheguei aqui no Recife, entrei em contato com outra cultura, mas tão rica quanto aquela sertaneja, que é a cultura do maracatu, do frevo, do caboclinho, esse tipo de coisa. Do coco aqui do Recife, que é diferente do coco lá do sertão, então coco praieiro. Então esse contato facilitou muito esse tipo de coisa, porque eu começasse a ter essa musicalidade também de ouvido, essa métrica, essa coisa, e aí quando eu ia compor, o meu parceiro, o principal parceiro, que é Antônio Nóbrega, ele dizia: Wilson, eu queria que tivesse um coco carretilha. Então eu sabia qual era a métrica e a batida do coco carretilha. Não precisava ele estar dizendo para mim como era esse tipo de coisa. Então, a poesia que ele queria que eu fizesse, eu fazia já em cima de um ritmo pré-ditado. Quer dizer, que isso aqui podia ser um martelo galopado, isso aqui podia ser uma sextilha, isso podia ser uma sétima, uma oitava, um morão, e por aí eu ia fazendo esse tipo de coisa. Por falar em Antônio Nóbrega, né, o senhor, que diz que é um grande parceiro, tem com ele na pancada do Ganzá, né, que ganhou o prêmio Sharp de 97, foi a melhor música, o melhor CD. E além disso, o senhor tem outras músicas como Madeira que Cupim não rói, Pernambuco Falando para o Mundo, O Marco do Meio-Dia, Lunário Perpétuo, 9 de Fevereiro, tem ainda composições do Canções do Milho, né, que o intérprete é Sevi Nascimento, e também é roteirista e diretor-geral do DVD A Vida é um Circo, de Cristina Amaral, que foi do ano passado. Então, assim, na música, essa veia também ela foi pulsante, né? Pulsante, muito pulsante. E quando eu comecei a conviver mais de perto com os compositores daqui, como Zé Rocha, Lenine,
Braulio Tavares, o próprio Nóbrega, Maciel Melo, grande parceiro. Consuelo de Paula, tantas. Cláudio Almeida, né, que é um grande violonista. Grande parceiro meu também, muitas composições aí. Então, o convívio com essas pessoas, grandes músicos, foi fazendo com que eu começasse também a educar meu ouvido para esse tipo de coisa. Apesar de eu não tocar instrumento, mas eu faço as composições que quando eu componho, eu já componho muitas vezes a letra com a música. E eu só digo a pessoa, olha, é assim, e o cara já bota... Falar em Antônio da Nóbrega, a gente tem aqui, que eu falei 9 de fevereiro, né? Antônio da Nóbrega, que é conhecido como multiartista, né? Exatamente. Talento, sem dúvida alguma, reconhecido nacionalmente. Tem outros, o Lunário Perpétuo, são um trabalho que nós fizemos também, né? Tá aqui, ó, o Lunário Perpétuo. Entre outras coisas, tá vendo aqui? Então, tem um bocado de coisa aqui. Tem aqui com o conhecido, né? Galo Preto, né? O Menestrel do Coco, né? Exatamente, foi lançado agora no São João esse DVD. Então tá novinho em folha, um documentário bastante interessante sobre a vida e a obra do Menestrel, que tem 70 anos agora de carreira, né? É um dos últimos menestréis vivos que são... O Menestrel é aquele cara que não decora o verso, mas que faz na hora do improviso. Então o Galo Preto é um desses tipos aí, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de vê-lo e ouvi-lo em várias oportunidades, né? Tem aqui também uma oficina de audiovisual. Isso foi um trabalho que nós fizemos com os índios Chucuru, lá na Serra de Ororubá, lá em Pesqueira, na cidade não, que é uma vila de Simbres, né? Nós fizemos lá uma oficina de audiovisual em que nós ensinamos aos meninos lá, os jovens índios, a trabalhar com audiovisual, e hoje eles não precisam mais que as pessoas vão lá e façam a história deles, eles mesmos fazem. E tem esse aqui, que a classe médica conhece, as entidades médicas, que pela vida, pelo tempo, né? Que marcou a caravana do CREMEP. Exatamente, foi através de um roteiro, de um argumento de Ricardo. O ano passado, Ricardo Paiva, que fez o argumento. Teve um tratamento de roteiro primário com Milena e com Bela, e logo em seguida eu entrei e trabalhei a questão da direção também. Participei do roteiro e da direção desse. Foi um trabalho bastante interessante e que está aí, rodando, né? Esse Ricardo, sem dúvida alguma, está rodando e fazendo sucesso, né? Ainda hoje a caravana sempre tem utilizado, né, nas suas andanças, né? E nas palestras, né? Nas discussões, nos debates, esse vídeo tem sido assim, fundamental a importância, né? Que é na formação das pessoas, na informação sobre essa questão da exploração, né? Foi bastante interessante esse trabalho, porque a partir dele, acho que foi que o CREMEP começou a entrar mais diretamente nessa produção do audiovisual. E na questão social. Utilizando o audiovisual para a questão social. E esse vídeo foi trabalhado com pessoas que a gente encontrando também do caminho, então muitos não autores, atores que participaram desse vídeo, além de atores daqui do Recife, claro, como a atriz Fernanda Soberal, que participou desse tipo de coisa, mas tem o próprio Ricardo também participou desse vídeo, mas tem não atores também que participaram, que foram sendo incorporados à medida que a gente ia descobrindo essas pessoas durante o processo de feitura do filme. Foi um filme muito interessante, que ele foi se fazendo à medida que a gente ia passando pela cidade, algumas cidades, como Pesqueira, como Bonito, como Arco Verde, né? Eu inclusive acompanhei nas nossas andanças na caravana, naquelas cidades aqui, por exemplo, em Jurema, estivemos lá em Jurema com ele, Machados, né? Estivemos aqui também em Palmares, né? Primavera, entre outras, né? Cidades que nós passamos, e esse filme foi levado lá, e como eu disse, foi muito sucesso, né? Muito sucesso, porque abriu o debate, muitas pessoas ficaram emocionadas, alguns adolescentes inclusive chegaram a contar alguns casos que tinham acontecido, né? Se encorajaram, né? Para falar sobre essa questão da exploração, das pessoas que estavam sofrendo vítimas, né? Da violência sexual. Nós estamos apresentando o nosso programa Miscelânea hoje com o médico Dr. Wilson Freire, que está falando da sua vida, dos casos, dos acontecimentos. Ele que é marcado pela medicina, pelo cinema, pela literatura e também pela parte de composições da música, né? Exato. Mas eu quero falar também de livro, né? Tem um livro aqui que o senhor escreveu,
que a ilustração é de Lúcia Souza. Uma Festa no Céu. O que é isso aqui? Esse é um livro infantil, né? Esse é um livro infantil que eu fiz uma trilogia e que foi publicada a primeira delas, que chama-se Uma Festa no Céu. Lúcia Souza é minha esposa, que foi quem fez a ilustração, um livro bem familiar. Abri aqui, viu? Sendo para o nosso Douglas, tá ali. Que a gente faz um livro que trata da questão do sol que esqueceu de amanhecer o dia na Terra. Interessante. Foi que ele foi fazer a festa do aniversário da Estrela d'Alva. Falando de Saturno, de Júpiter, né? Exatamente. Ele foi participar da festa de aniversário da Estrela d'Alva. E aí esqueceu de amanhecer o dia na Terra. E aí conta toda essa história, como é que acontece. Uma Festa no Céu. É mais um livro aqui de Dr. Wilson Freire. É porque a literatura, para mim, ela tem várias vertentes. Ela vem desde um cordel, como por exemplo esse cordel aqui. A história do homem negador que virou um doador de órgãos, que é um tema bastante interessante, a questão da doação de órgãos, até um livro infantil como esse, ou um livro de peleja como esse aqui, A Peleja do Velho Chico contra o Monstro da Destruição, que é a questão são nomes bem sugestivos, interessantes, né? Exatamente. Ou, por exemplo, esse romance de cordel, que é um As Três Marias. As Três Marias, que virou um filme, longa-metragem. Muito conhecido esse livro seu, que sem alcançou sucesso. Exatamente. Né? Virou um longa-metragem com grandes atores da Rede Globo. Mas tem um livro aqui que eu gostaria de saber, que o senhor explicasse, que é esse livro aqui. Esse livro chama Putas, que é uma antologia de novo conto português e brasileiro, que foi publicado entre autores que trabalhavam a questão do tema da prostituição, ou como a gente chama popularmente de putas aqui. Exatamente. Da prostituição, quer dizer, da puta de uma maneira geral, né? E aí vários atores de Portugal e do Brasil foram convidados a escrever um conto que falasse sobre essa questão. E eu fui uma das pessoas convidadas a participar. E é um livro que faz bastante sucesso lá em Portugal e nos países também de língua portuguesa. Esse livro é de 2002, né? 2002. Pelo que eu vi aqui. É muito bonito o livro, bem feito, bem ilustrado. E é um tema capa muito bonita. E é um tema bastante interessante que trata essa questão da profissão, que diz a profissão mais antiga, né, da humanidade, que é a prostituição, né? Esse aqui o senhor já falou, né? Que foi o segundo livro que eu publiquei, Um Espaço de Ausência. Esse livro aqui... Agora, tem um lançamento, né? Exatamente. Tem um lançamento que é a mulher que queria ser Micheline Veruschi, né? Exatamente. Esse é o novo lançamento. Esse é o novo lançamento. É o meu primeiro romance. Basicamente, o que é que fala desse primeiro romance? Esse é o primeiro romance que eu estou escrevendo. Está sendo publicado agora pela editora Edite, que é uma editora lá de São Paulo. E o primeiro romance ninguém nunca esquece, né? Tá aí, tá o primeiro romance que eu está sendo publicado. Foi lançado, como o primeiro beijo, né? Exatamente. Foi lançado em São Paulo agora no dia 4 do mês passado. E agora no dia 19 de julho está sendo lançado lá na Galeria Arte Plural, aí, a partir das 18 horas, lá no Recife Antigo, na Rua da Moeda, que é Rua da Moeda número 140. E é um livro que trata de uma história de uma mulher da zona do Porto, em que ela conta a história como era viver na zona do Porto naquela época. E a história de uma mulher que quer ser escritora. Ele diz assim: aqui neste porto atraquei meu corpo, aqui neste porto me atraquei com outros corpos, corpos rotos de marinheiros mortos, de sede e sedentos de sexo. Vendi meu peixe molhada. Esse porto é meu corpo, se mistura com a água e a areia desta praia. Muito interessante, né? Então justamente a história de uma mulher que se envolve, né? Que conta suas memórias, como era a vida na zona do Porto daquela época. E a mulher quer ser escritora, que quer escrever sua própria história, não quer que outros contem sua história. Então ela conta essa aventura também dela dentro da própria literatura. Como é que uma mulher que não sabe ler quer ser escritora. Então fala desse tipo de coisa. Inclusive aqui está falando, tem todas umas histórias aqui muito interessantes. Esse livro também é um livro que ele chama-se Um Rap Rápido de uma Doma do Cais, que ele também pode ser cantado, ele pode ser declamado, e inclusive já tem, eu fiz uns clipes também já para ele, para que está rolando aí na internet também, com capítulos que foram musicados e que estão sendo cantados também, né? Depois nós vamos inclusive passar o link, passar esse link aí. Exatamente, e passaram para o nosso programa alguns essas imagens que estão na internet desse clipe muito interessante sobre esse livro aí, né?
que também foram vários companheiros nossos, músicos, que musicaram e que as mulheres emprestam suas vozes para cantar os capítulos desse livro. Agora, doutor Wilson, já que o senhor está nesse ramo, né, envolvido com artistas populares, compositores, né, cineastas, como é que é essa questão do direito autoral no Brasil? Como é que o senhor analisa isso? Existe toda uma discussão, todo um debate, né? O senhor disse que faz isso com muito amor, com muita dedicação, mas evidentemente que o artista, né, o compositor, o cineasta, ele quer seu direito autoral, que sem dúvida alguma é aquilo que na verdade lhe pertence, né? Está dizendo, o direito autoral, aquilo que a pessoa teve a capacidade de escrever, né, de pensar, de fazer, de executar. Direito autoral aqui ainda é uma coisa muito difícil de se conquistar. Para você ter uma ideia, eu tenho mais de 50 ou 60 músicas gravadas por vários cantores aqui no Brasil, Pernambuco e fora do Pernambuco também, né? Eu recebo em torno, por mês, a cada 3 meses eu recebo lá um boletim da ECAD, que é o órgão que arrecada o dinheiro da execução das músicas em TVs, em rádios, ou em shows, espetáculos, casa noturna, esse tipo de coisa. E eu recebo em torno de 30, 40, 50 reais a cada 3 meses. Isso é um absurdo, né? Então, se o compositor for viver de direito autoral, ele não vive. Primeira coisa, né? Então, por isso tem muitos compositores que viram cantores, né? Apesar de não terem uma bela voz, mas eles, não posso viver de... É porque os artistas chegaram à conclusão que o que eles ganham alguma coisa é fazendo show, fazendo show, justamente, né? É porque vendendo seu né, disco pessoalmente, porque também com a venda direta, né? Direta, porque com a pirataria também fica muito difícil. E há uma discussão aí entre os artistas brasileiros dessa questão do ECAD. Muita gente reclamando, inclusive já tentando fazer um movimento aí para se extinguir o ECAD, né, e tentar viabilizar uma outra forma de direito autoral. Você acha que isso é uma alternativa boa? Qual é a sua opinião? Isso é uma questão muito complexa, né? Assim, porque eu acho que tem que ter um órgão arrecadador desse tipo de coisa. Agora, a questão é como ele está sendo gerenciado. Quem é que gerencia essa coisa? Como é que ele é repassado para... Como é que é feito esse controle? Né? Uns ganham mais, outros ganham menos, ganham mais. Claro, também, se um cara tem uma inserção maior nas televisões, nas rádios, esse tipo de coisa, ele vai ter mais tempo de execução, então ele tem que arrecadar mais, né? Mas muitas vezes, por exemplo, essas músicas que nós fazemos aqui, elas são bem cantadas durante os períodos juninos ou durante os períodos de carnaval, esse tipo de coisa, e quando vem o final, passa o período junino, passa o período de carnaval, o dinheiro é o mesmo, né? Então você fica começando a Quer dizer que a execução, ela praticamente não existe, não existe, quer dizer, não sai do lugar. Exatamente, então essa tipo de coisa. E com a literatura também é a mesma coisa. Quando a gente consegue ter um livro que ele é adaptado para o cinema, para esse tipo de coisa, aí você ganha algum dinheiro com isso. Mas quando você vai vender seu próprio livro, pra você ter uma ideia, fica em torno de 10% para o autor, 90% para a editora. Então eu que escrevo um livro desse aqui, por exemplo, se eu for publicar para uma editora, eu escrevo, eu penso, eu boto no papel, enfim, gasto meu cérebro todinho, eu vou receber 10% do valor desse produto aqui. 90% vai ficar para a editora, né? Então é uma correlação de força complicada. E quando eu vou publicar minha própria obra, como por exemplo essa daqui, que eu publico com meu próprio dinheiro, esse tipo de coisa, a gente esbarra numa coisa chamada distribuição. Né? Que é o grande segredo, o grande segredo da distribuição. Então, muitas vezes eu vendo para alguns amigos, depois morreu, fica entulhado lá. Então, por isso que a gente está trabalhando agora com uma editora, no caso dessa editora que está publicando esse livro agora, ela tem uma proposta também, ela participa dessa mesma história com esse mesmo percentual, mas ela tem uma inserção de distribuição muito maior, o que permite que a gente ganhe um pouco mais de dinheiro com esse tipo de coisa. Porque o pessoal que está envolvido agora com a questão também do livro, do e-book, como eles chamam, né? Que é o livro virtual. Eu inclusive gostaria de falar sobre esse assunto. Como é que o senhor analisa essa questão das novas tecnologias, né? Para o artista, para o autor, é uma boa alternativa? Essa questão de livro virtual, essa questão da internet, do Facebook, enfim, dessas ferramentas hoje que têm sido usadas, né, cotidianamente. Para mim está sendo excelente, é muito interessante, porque eu dependia muito de jornais para fazer uma reportagem comigo, por exemplo, um jornal de grande circulação na capital, ou no estado, ou no Brasil, para poder as pessoas conhecerem o meu trabalho. Hoje, com a internet, com as redes sociais,
imediatamente quando eu publico um trabalho, muitas das pessoas que participam dessa minha rede, que são muitas, que se duplica, replica, esse tipo de coisa, elas têm conhecimento desse trabalho que eu estou fazendo. Então isso está sendo muito interessante. Eu utilizo muito as redes sociais, utilizo muito essa ferramenta do Tweet. Já publiquei um romance todo pelo Tweet, né? Chama 140, agora estou publicando o segundo, chama-se Dia de Clássico, que são micro-romances que eu chamo, que cada capítulo corresponde a 140 caracteres, que é o que o Tweet permite. Isso facilita com que os jovens, por exemplo, que não estavam tendo acesso à literatura, porque era uma literatura mais considerada tradicional, do livro, do papel impresso, mas como os jovens hoje acessam muito a internet, e essa linguagem é uma linguagem direcionada para esse tipo de público, então eu estou tendo uma quantidade de leitores diária que eu não tinha antigamente. É um mercado que sem dúvida alguma está lhe ajudando. Exato, está me ajudando muito. E o livro que eu publiquei, esse livro aqui, por exemplo, ele já faz parte também de livro virtual. Ele tem a parte impressa, em papel, e hoje ele também tem livro virtual, vendido em sites especializados. Muito obrigado, doutor Wilson. Obrigado. O nosso programa vai ficando por aqui, Miscelânea. A gente quer agradecer a audiência de todos vocês. E os trabalhos técnicos foram hoje do nosso companheiro Douglas, já que o nosso produtor Michel está viajando. A gente quer deixar um grande abraço e a gente volta com outro Miscelânea. Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Valeu.